Bom dia. Estamos muito felizes de estar aqui e os irmãos vão saber um pouco da nossa história. Como o pastor Davi falou, né? Somos natural de Monte Santo, no sertão da Bahia. Só que Monte Santo é uma cidadezinha. E aqui para vocês, lá é bairro, né? Só que nós moramos na roça. Na roça sim, né? Casinha, na zona rural para vocês. Então somos gente simples, tá bom? A gente ri com o sotaque de vocês e tenho certeza que vocês vão rir do nosso sotaque, tá bom? Mas fica à vontade, pode rir, somos pessoas simples. Meus irmãos, mas Deus transformou a nossa vida. Onde nós morávamos lá na Laje Grande dos Coelhos, sertão da Bahia, nós nunca ouvimos falar de Jesus. Através de um missionário que abandonou tudo. Esse missionário é Frank Elias e a sua esposa Eliane, que são de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro, abandonaram tudo e foi falar de Jesus para nós. E hoje nós somos missionários, radicais sertanejos, da Junta de Missões Nacionais, aliás, os seus missionários. E estamos muito felizes no nosso campo missionário, bonito e formoso. Olha só, o campo missionário bonito e formoso. Eu não sei o que é que tem de bonito lá em Formosa, mas tudo bem. Eu acho que é eu e minha esposa. Brincadeira, gente. Mas estamos muito felizes. Onde nós estamos, no bonito e na Formosa, é na cidadezinha de Ituaçu. Ituaçu, também Bahia. Aí fica 600 quilômetros de Monte Santo, na nossa terrinha natal. E aí para a gente ver nossas famílias em ano, né? Quando a gente tira férias. Mas é isso, meus irmãos, vai estar sabendo como esse Jesus chegou até nós, o lugar onde nós morávamos, na Laje Grande dos Coelhos, se tem energia, se não tem. Já vocês vão estar sabendo que ela vai estar falando, que ela ama falar. Eu falo muito pouco, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos muito felizes de estar aqui e esse amor de Jesus nos transformou. E os irmãos vão saber um pouco da nossa história. Estamos muito felizes. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Isso aí, gente. Nós estamos aqui para falar do Rei Jesus, né? Do que Ele fez na nossa vida. Então nós temos que estar felizes e animados, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? E esse Jesus, Ele transformou a minha vida, a vida do Roberto. Ele é o meu tradutor, Roberto é meu tradutor, para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Porque eu não sou daqui, né? Sou do sertão da Bahia, então vocês tem palavras que eu falo que vocês não vão entender. Por isso que ele me traduz, porque ele é mais inteligente que eu. Mas esse Deus, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus maravilhoso. Graças a esse amor dele que nós estamos aqui hoje. Graças a ele. O que aconteceu nas nossas vidas foi algo muito simples para algumas pessoas, mas para nós foi algo extraordinário. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu era uma criança, até hoje eu sou muito inteligente, tá? Mas eu era uma criança assim, muito inteligente. Então eu pedi a melancia para o meu pai, ele não me dava. Eu peguei uma faca de serria, fiz um quadrado na melancia para ver se estava madura. Tirei aquele quadradinho, comi, tampei a melancia e virei, emborquei. Vocês viram como eu era inteligente. Só que eu emborquei para meu pai não descobrir que foi eu. Mas infelizmente ele descobriu e não gostou muito dessa situação e tentou me matar. Ele me jogou no chão, pisou em meu pescoço. Só não conseguiu tirar minha vida por causa de minha mãe, que chegou a tempo. Por causa disso. E porque ele também não conhecia esse Deus maravilhoso. Poucos meses, minha mãe arrumou outro cara que ficou no lugar de meu padrasto. Ele é meu padrasto. Aí. Ficou no lugar do seu pai, né, no caso? É, meu pai, né, mas é padrasto. Mas ele também não era tão bom comigo. Ele tentava abusar de mim todos os dias. E minha mãe ajudava ele também. A mesma mãe que me protegeu do meu pai. Então eu cresci sem o amor de um pai, de uma mãe, sem o amor de ninguém. Pensei sim, muitas das vezes em tirar minha vida, porque eu não aguentava mais viver naquela situação.
Mas graças a esse Deus eu conheci o Roberto, esse homem bonito e maravilhoso que Deus me deu. Graças a esse Deus. Mas esse Deus é fiel. Então eu conheci Roberto, foi amor à primeira vista. Para quem não acredita em amor à primeira vista, eu com ele foi amor à primeira vista mesmo. Aprendi a confiar e a amar. Só que lá no sertão, casar para nós lá é se ajuntar. Então se ajuntou, está casado. Então eu casei com o Roberto aos 12 anos de idade. E ele com 16, ia fazer 17 anos. Nós estaremos completando dia 24, 7 anos de casado. Dia 24 de dezembro. Presente de Natal que Deus me deu. E nós vivíamos num local que tudo que vocês tiverem aqui em suas casas, lá não tem. Tudo mesmo. Lá não tem. Lá não existe energia elétrica. É no candeeiro. Alguém conhece o que é candeeiro? Ah, ainda bem, vocês têm que ir no sertão. Para quem não conhece, tem que ir lá. Viver no candeeiro, viver sem celular, sem televisão, sem geladeira, sem nada disso. Aí eu vejo assim, muita mãe e pai olhando por si. Ai, tá vendo aí? Manda para lá. Nós temos a casinha lá. Uma casa tão boa que nem banheiro existe. Então tudo é na caatinga, tudo é no mar, tá bom? Onde nós carregava água para poder beber. 12 quilômetros buscando água na cabeça, porque nós não tínhamos jegue, então era a pé e na cabeça ainda. Só que a água que nós bebíamos não era água boa que nem a de vocês. Não vinha direto assim da torneirinha lá, se ligava e caía, não. Nós precisávamos buscar, era água de tanque. Para quem não conhece tanque, tanque é um buraco cavado no chão. Quando chove, vem a enxurrada e enche esse tanque. Aí assim, a água lá é meio barrenta. Vocês conhecem o que é barrenta? Sim, meia cafezinho com leite. Lá a água é desse jeito. Onde vaca bebia, onde vaca tomava banho, onde vaca fazia xixi, essa era a água que nós tomávamos. Para vocês verem como esse Deus cuidava de nós, que nós não pegou nenhum tipo de doença. Para vocês verem como esse Deus é maravilhoso. Então a gente meio aquilo tudo. Passamos sim muita fome, muita necessidade. O trabalho de Roberto lá era para ganhar R$ 25 por dia, quando ela achava no mês. Um dia só. Quando o mês era bom, ele ganhava R$ 100. Quando era bom? Quase nunca. Mas era mais R$ 25. Uma vez por mês que ele trabalhava. E nós pegava e comprava feijão e farinha. Essa era a nossa comida. Não tem negócio de salsicha, não tem negócio de ovo, não tem negócio de carne. Era só feijão e farinha. Só que não dava para nós chegar um mês. Então, nós ficávamos só com aquela água barrenta. Sem nada, só água barrenta mesmo, no nosso potinho lá. E era assim que nós vivíamos, passando fome, com raiva de nossas famílias, com o coração cheio de ódio. Mas em meio a isso tudo, a essa trajetória toda, quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci esse Jesus maravilhoso. Chegou um missionário falando desse Jesus para minha avó. E de um tal de Jesus, de um tal de culto que ele queria fazer lá. Aí minha avó nos convidou. Maiana e Roberta, quero convidar vocês para um tal de um culto aqui, um tal de Jesus que vai vir apresentar. Mas quem é esse homem? É um missionário lá de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Nós ficamos meio descabriados, por quê? Nós nunca... Descabriado é um meio envergonhado, tímido. Porque nós nunca tínhamos visto falar que existia Rio das Ostras. Então nós ficamos assim meio descabriados. Mas nós fomos para o culto lá. E chegando lá, esse missionário, ele vem falar do amor de Jesus para nós. Olha que interessante. Que Jesus nos amou, que Ele cuidava de nós, que Ele morreu pelos nossos pecados. Aí foi que nós ficamos mais descabriados ainda, porque nós não acreditamos no missionário. Porque como poderia existir uma pessoa que nos amava, cuidava de nós, que morreu por nós, e nós vivendo naquela situação? Como existiria uma pessoa desse jeito? A nós viver com ódio no coração, como existiria? Aí nós voltamos para casa. Aí no segundo domingo lá, nós estávamos lá de novo, conhecendo mais. E esse missionário, ele louvou, o vento balançou, perto quero estar, todo feliz da vida. Só que eu fiquei mais feliz,
porque ele leu lá a primeira multiplicação de pães e peixes, a parábola. Aí eu fui muito inteligente, eu disse, ué, quer dizer que esse Jesus multiplica comida também? Nós morrendo, entenda nós morrendo de fome, sem nada em casa para comer, e descobri que Jesus podia dar comida para nós, que nós não íamos morrer de fome. Aí eu disse, eu quero aceitar esse Jesus agora. Logo assim eu não passo fome. E eu aceitei Jesus no segundo domingo de culto. Aí eu disse, agora eu vou orar para a Roberta aceitar Jesus, porque só eu, né? Com um mês, ela aceitou Jesus. Um mês. E eu chorei muito porque ela aceitou Jesus. Só que eu chorei mais ainda, que foi naquele dia que eu descobri que realmente Jesus existia. Que realmente Jesus cuidava de nós. Apenas nós não conhecia e não buscava por Ele. E era assim, esse Jesus, nós deixamos Ele conduzir a nossa vida. Nós deixamos Ele levar nós para onde Ele quisesse. Nós sempre ia estar com Ele. Para onde Ele fosse, nós ia. E todos os domingos nós estávamos no culto. Cada culto que nós participava, nós aprendíamos uma coisa nova sobre esse Jesus. Para vocês terem noção, a nossa comunidade não tem nem trabalho católico. Não existe bar lá onde nós morávamos. Nada disso. E então a gente nunca tinha uma Bíblia. Quando conhecemos Jesus, tivemos uma Bíblia. Nós líamos a Bíblia com toda a força. E nós todo domingo estava lá no culto aprendendo sobre esse Jesus. E nós caminhava 17 quilômetros todos os domingos para aprender sobre esse Jesus. 17 para ir e 17 para voltar. 34 quilômetros ao todo. Um detalhe, nós ia morrendo de fome. Porque nós não tínhamos nada para comer, então nós ia para o culto com fome. Só que nós ia para o culto, mais interessante, além de estar com fome, ia feliz da vida. Porque nós sabíamos que quando chegasse lá, nós ia aprender uma coisa nova sobre esse Jesus. E nós subíamos aquela serra, porque era pela uma serra, não era pela estrada não, tá bom? Era pela serra, enfrentando mancambira. Mancambira é uma planta que é cheia de espinho. Mancambira calombi também é cheia de espinho. Agora o cansanção, ele é uma planta que coça, cria uma bolha, não sei se vocês já viram. Ortiga. O cansanção é primo da ortiga. Isso aí, o cansanção é primo da ortiga. Então nós passávamos por tudo isso. Chegava no culto, com as pernas todas sangrando. Mas nós ia cantando, o vento balançou e perto quero estar de ti, Senhor. Esse era o louvor que o missionário ensinou para nós. E nós ia feliz da vida. E o culto lá começa 1h da tarde, termina 5 horas. Se o missionário não pedisse para nós ir embora, nós ficava lá. Porque nós sabíamos que cada minuto que se passava, nós aprendíamos uma coisa nova sobre esse Jesus. E eu e Roberto era muito inteligente, porque o que nós aprendíamos no domingo, nós passávamos para outras pessoas da nossa comunidade. Aí não ficou só nos domingos, nós fazíamos na terça, na quinta, na quarta, com outras pessoas. Só que a inteligência nossa era demais, porque tudo que o missionário ensinou para nós ensinava para eles e dizia, foi o missionário que nos ensinou assim. Então, se eu estiver errado, a culpa é dele. A culpa era dele, porque nós nunca tínhamos pegado na Bíblia. Ele ensinava para nós desse jeito. Então a culpa era dele, vocês não concordam? Pois, é desse jeito que nós fazíamos. Mas graças a Deus, nós já éramos missionários lá na nossa própria terra. E então esse Deus, ele começou a nos abençoar. Ele viu que nós estávamos trabalhando demais assim, a pé, andando muito a pé, e nos abençoou com uma moto. Uma YBR, vocês conhecem a YBR? Motor de Titan, vocês conhecem? A moto era toda montada, era YBR, motor de Titan, sem farol, sem placa. Aqui vocês não andam assim não, tá, gente? Era lá dentro da roça, mas a moto foi uma bênção do Senhor Jesus. A moto era tão abençoada que toda vez que nós ia para o culto, ela levava nós, mas para voltar era nós empurrando a moto. De tão abençoada que a moto era. E lá na multiplicação eu aprendi que esse Jesus fazia milagre, né? Que multiplicava. E ele multiplicava a nossa gasolina, porque nós rodava sem gasolina na moto. A Roberta, assim, o missionário, ele botava 1 litro de gasolina para nós. Nós rodava muito, todo mundo ficava assustado de tanto que nós rodávamos, porque a moto desligava sem gasolina e o milagre acontecia, porque a Roberta abriu o tanque, soprava dentro do tanque da moto e a moto dava para nós chegar.
Era assim. Às vezes, desligada a moto não pega. Roberto balançava a moto para baixo, assim, deitava e balançava, a moto dava para nós chegar. Nós nunca perdemos um culto. Nunca trazemos para um culto. Mesmo andando a pé e mesmo com a motinha. E esse Deus, Ele não parou de nos abençoar. Ele foi tão maravilhoso que Ele nos abençoou com uma galinha maravilhosa, magra. Uma galinha magra e um cachorro magro. Por quê? Nós não tínhamos comida nem para nós. Imagina para dar para o cachorro, mas para a galinha. Então iam morrer de fome, igual nós estávamos morrendo. Só que nós tínhamos um pouco de farinha e um pouquinho de óleo. Agora imagine nossa felicidade. Deus abençoou com a galinha e com o cachorro. Só que nós foi muito injusto. A galinha ia pôr um ovo. Roberto ficou lá, eu cá, mas mais distante. E o cachorro na frente. Tudo pastorando a galinha pôr o ovo. Para ver. Pastorando é esperando, gente. Para ver quem pegava o ovo primeiro. Roberto disse assim, mas não é possível, né? 2 contra 1. E era um cachorro ainda que estava brigando com a gente para pegar o ovo. Roberto se esbagaçou no chão, mas conseguiu pegar o ovo. Se esbagaçou, quase cai no chão. É isso aí. Mas conseguiu pegar o ovo da galinha. Aí nós ainda falamos, nós foi injusto porque nós dissemos para o cachorro, perdeu. Vai ficar com fome. O cachorro perdeu, porque nós não ia dar um ovo que Deus nos deu para o cachorro. Gente, e assim nós todos felizes, fritando nosso ovinho no fogão de lenha. Porque lá assim a gente quebra a lenha, traz na cabeça os fechos para poder cozinhar. Ela é assim, tudo é difícil. E nós todos felizes lá fritando nosso ovo. Na hora que nós ia comer aquele ovo lindo, que nós ia dividir no meio, para ninguém brigar com ninguém, né? Porque ia ficar um pedaço maior para Roberto, para mim não, tem que ser certinho. Na hora que nós ia comer, chega a mãe e o pai do Roberto. Eu disse, oh Deus, que é isso? Nem para eles tivessem chegado 10 minutos mais na frente, vai chegar justo agora. Sabia que eu fiquei pensando, será que não foi porque nós não dividimos com o cachorro, pastor Davi? Ele botou o pai do Roberto lá. Gente, mas naquele dia nós aprendemos a dividir, a compartilhar, mesmo que nós tenhamos pouco. Nós aprendemos a dividir. E esse Deus, Ele não parou de nos abençoar. Para vocês verem, nós temos pouco tempo que nós conhecemos esse Deus. Apenas 4 anos que nós conhecemos Ele. Então tem muita coisa para nós aprender ainda. Ele também nos abençoou. Certa vez o missionário veio em Rio das Ostras, voltou para o sertão, só que nós não sabíamos que eles tinham voltado. Aí chegou um carro no nosso cochete. Aí parou aquele carrão. Hoje eu sei falar o nome, é Hilux, tá? Parou aquele carrão assim. Roberto, que carro é esse? A Roberto só pode ser um fazendeiro, Maia. Maia é o meu apelido. Então, quem quiser me chamar de Maia, pode chamar, que é mais fácil. Aí, o missionário desceu. Eu fiquei preocupada, que já tinha uns 3 dias sem comer nada. Só tinha aquela água barrenta para nós. Aí, quando desceu assim, Roberto, Maiana, demora é pouca, meus filhos. Eu fiquei preocupada, porque eu não tinha nada para dar para eles. Literalmente nada, porque a água que eu tinha, eles não bebiam, porque eles beberam e pegou uma bactéria. Então, nem a água que eu tinha eu podia dar. Acredito que as mulheres são assim, né? Ficar assim, preocupadas quando não tem nada para dar. Então, nem a água eu tinha. Mas a demora deles foi pouco. Ele veio falar assim, ó. Trouxe uma caixa para nós e falou o seguinte: não importa se vocês não têm nada em casa para comer. Não importa o que vocês têm. Eu quero que vocês se lembrem que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Vê como um tapa para nós, sabe? Coisa que ele falou. Sabe por quê? Porque nós tínhamos que estar alegres mesmo sem nada para comer. Nós tínhamos que estar felizes mesmo sem nada em casa, só com aquela água. E o que ele trouxe naquela caixa que ele entregou para nós. Não sei se vocês conhecem o biscoito da Piraquê. Conhece? Aguinha aí trabalha na Piraquê? Trabalha na Piraquê, glória a Deus. Esses biscoitos são abençoados, minha irmã. 15 biscoitos da Piraquê. Nós ficamos tão felizes porque dava para nós comer o mês todo, né? Ia dividir meio pacotinho para cada dia, que era 15. Agora você imagina, nós ficamos tão felizes que nós saímos dividindo com todo mundo. No final, nós só ficou com um biscoito. Foi, porque as famílias é tudo grande. Gente, mas eu estou falando desse biscoito para você ver como Deus faz as coisas.
Ele nos abençoou com a moto, nos abençoou com a galinha e o ovo da galinha. Também nos abençoou com esses biscoitos. Que eu tinha 16 anos, nunca tinha comido um biscoito recheado. E nem da piraquê. E o Senhor levou lá para nós o biscoito da piraquê recheado. E nós dividimos com todo mundo. E naquele dia, todo mundo descobriu que era um biscoito recheado. É aquele compridinho da Mazenha, né? Tem piraquê, Mazenha, uma coisa assim. E todo mundo comeu aquele biscoito e ficaram felizes da vida. E nós ficamos felizes porque se alguém morresse, poderia dizer, eu comi um biscoito da piraquê, um biscoito recheado. Para vocês verem como nós éramos inteligentes. E nós descobrimos que tem muitas crianças pela aqui que tiram só o doce do biscoito e joga fora o resto. É assim mesmo? É desse jeito. Mas lá esse Senhor, Ele é maravilhoso. E nós lá, com a nossa moto, o Senhor me trouxe na memória o assunto do meu pai, da melancia que eu furei. Para você ver como Deus faz as coisas. Eu disse, Roberto, nós temos que descobrir onde ele mora. Não é que nós descobrimos, porque eu não tive um contato depois que ele se separou da minha mãe. Até eu conhecer Jesus, aos 15 anos de idade. Nós descobrimos onde ele morava. E eu fui lá, mas Roberto, pedi perdão a ele pela melancia que eu furei na roça dele. Ele nem me conheceu. Mas eu disse, eu sou sua filha, eu estou aqui para pedir perdão pela melancia que eu furei na sua roça. E ele, graças a Deus, me perdoou e pediu perdão para mim também. E então, depois que nós conhecemos esse Jesus, nós começamos a liberar perdão. Nesse mesmo dia era um domingo, então nós tínhamos que voltar cedo por causa do culto, que nós não podíamos chegar atrasado. Chegamos 50 assim, era 12h50, antes do culto começar. Eu disse, tá bom. Chegamos lá, todo lá feliz pro culto, né? O missionário falou assim, pontinha minha, dá um recado para amanhã pro Roberto, que eu não vou fazer o culto lá. Que eles façam culto. Aí a gente se empolgou, nós faz. Porque nós faz tudo que ele faz, do jeitinho que ele faz, lê, louva o mesmo louvor e prega o mesmo que ele prega, então era fácil para nós. E de repente chega minha irmã da casa de minha mãe, do meu padrasto lá, correndo, gritando. Eu disse, o que foi? O Zé, o nome do meu padrasto, disse que é para você fazer o culto lá em casa. Aí aquela empolgação que eu estava de fazer o culto na casa da minha avó, desanimou, né? Porque eu ir lá, reviver tudo de novo, fazer um culto lá, Roberto, não vai não, né? Mas Roberto, nós vai. E nós foi tão inteligente que nós arrumamos um rebanho de gente para ir com nós. Porque se ele tentasse fazer alguma coisa, tem aquela ruma de gente para defender nós. Então minha avó teve 23 filhos. Ruma de gente é muita gente. Minha avó teve 23 filhos, então foi neto de vovó, foi primo, tio, e nós foi fazer o culto lá. Como vocês faziam? Louvamos, o vento balançou, perto quero estar, e a pregação da multiplicação de pães e peixes que nós mais sabia. Era desse jeito, e nós lá, no momento da oração, o meu padrasto, ele caiu no chão endemoniado. O missionário já tinha ensinado para nós a orar, repreender no nome de Jesus. Só que o povo que estava com nós não sabia dessa situação. Então eles meteram o pé fora, saíram correndo, gritando, aí é com Maiana e com Roberto. Confiamos tanto no povo que o povo deixou nós. Mas ali a gente orou, repreendeu. Naquele dia, meu padrasto lá, minha mãe pediram perdão para mim, para o Roberto, para todas as nossas famílias. E se renderam aos pés desse Senhor maravilhoso. Eu não fui lá pelas minhas próprias forças, tá? Eu não sei como consegui ir até lá. Como eu consegui louvar esse Deus maravilhoso, esse Jesus lá, olhando para o rosto dele, para o rosto da minha mãe naquela casa. Só sei que tudo foi Deus. E a nossa família mudou totalmente. Começou a haver perdão, amor. Começou a um cuidar mais do outro. Vocês veem como Jesus fez. Uma coisa que estava totalmente destruída, ele começou a mudar. E esse missionário, nós ajudamos eles a construir o templo lá. No sertão de Monte Santo, nós somos de lá. Construímos o templo lá, nós trabalhávamos, carregava água na cabeça, pegava carrinho. Vocês conhecem o que é carrinho de mão? E nós enchia de areia, botava lá, molhava o barro da igreja, socava assim, ó. Tem uns rodinhos que socam para ficar apiladinho. Ajudamos. Aí o povo, vocês estão doidos? Vocês estão muito escabriados. Sabe por quê? Vocês morrendo de fome. Vocês ainda trabalham de graça? Sem nada em casa? Mas nós tínhamos aprendido que nós não trabalhávamos para aquele missionário. Nós trabalhávamos para Jesus e não para ele. E esse Jesus,
Ele fez algo extraordinário. Ele usou o missionário, Roberto, eu quero conversar com você e com a Maiane. Aí eu disse, eita, Roberto, tá vendo o que adianta nós ficar inteligente? Ele vai embora, vai deixar nós aqui sozinhos, tomando conta desse povo tudo. O meu pensamento, mas não foi isso. Ele veio nos convidar para passear em Rio das Ostras. Vocês conhecem? Lugar lindo. E eu disse, e agora? Nós vai ou não vai, Roberto? Mas todo mundo chama nós de doido, então vamos. Só que nós não tínhamos roupa para vir para Rio das Ostras. O nosso melhor chinelo lá era torado, com arame liso assim no lugar dos botão. Torado é quebrado, gente. E nós nunca tínhamos saído de lá, de Laje Grande dos Coelhos, de Monte Santo. É verdade. Nunca tinha saído para vir para Rio das Ostras, sem roupa. As nossas melhores roupas eram rasgadas. Aí o missionário, tem uma doação lá em casa, vocês vão lá, escolhem a roupa que vocês querem, e vocês vão. Nós temos R$1, 50 centavos. E aí a gente fez, escolheu a roupa, botamos numa sacola de supermercado e viemos passear em Rio das Ostras. Você não sabe a nossa felicidade quando nós chegou aqui. Tanta coisa que nós conheceu boa. Gente, quando nós chegou, que nós conheceu o que era um mar. Aquela ruma de água. Muita água. Aquela ruma de água, nós ficou feliz da vida, nós chorou, mas choramos muito mesmo. Gente, nós vimos a grandeza de Deus nesse lugar. Eu disse, nem por um pouco dessa água fosse lá para o sertão, né? Enquanto lá nós precisávamos, aqui tem essa ruma. Vocês têm a oportunidade de ter um mar maravilhoso. Eu me emocionei tanto, só que o meu tradutor aqui, ele ficou mais emocionado que eu, que bebeu a água do mar. Sal puro, oh, meu Jesus. É sal puro. Eu perguntei, Roberto, é boa? É sal puro, Maia. Mas eu vou confessar. Eu não bebi porque ele bebeu primeiro. Por isso que eu não bebi. Porque senão eu tinha bebido, né? De ver aquela água clara, limpinha. Mais do que a nossa no sertão. Como é que não vai beber uma água dessa? Mas esse Jesus nos abençoou também. Vocês conhecem aquele bombonzinho lá, um chocolatezinho, Serenata do Amor? Eu conheci isso aqui em Rio das Ostras. Conhece pizza? Eu conheço pizza hoje também, em Rio das Ostras conheci. Conheci açaí, hambúrguer, sorvete. Gente, um açaí. Churrasco, gente. Churrasco. Churrasco é bom Quando demais. nós chegamos em Rio das Ostras, nós não comemos carne no sertão. Quando nós chegamos em Rio das Ostras, que nós conhecemos o que era churrasco, aquela ruma de carne, nós tirou o atraso do que nós não comemos nas nossas vidas. Tiramos o atraso mesmo. Tiramos. Eu vim com 30 quilos, eu com 16 anos, com 30 quilos. O vento só faltava levar nós. Agora você imagina hoje a situação, né? Para você ver como esse Jesus nos transformou e por completo, tá bom? Não foi pela metade não, foi completo. Você quer falar seu peso hoje? Hoje não. Hoje não pode falar mais de peso. Hoje só pode falar do que ele fez, não é verdade? Só que duas coisas que deixaram nós tristes. Nós somos convidados para ir para um rodízio de pizza. Vocês conhecem o que é rodízio? Lá em Rio das Ostras, nós não tínhamos dinheiro. Então, quem nos convidou aqui ia pagar. Nós comemos a pizza de boa, só que na hora de pagar a conta, deu R$457. Eu fiquei triste, muito triste. Eu disse, olha só, Roberto, dava para nós viver um ano, não é um dia não, um ano lá no sertão de Monte Santo, e as pessoas aqui gastando em coisa de 1 hora, de 2 horas. Que desperdício. Isso nos entristeceu muito, de saber o quanto as pessoas desperdiçavam. Só que o que deixou nós mais tristes ainda, foi descobrir que esse estado, as pessoas desperdiçavam Jesus. Por quê? Tinha pessoas que nós vimos que moravam perto da igreja e não vinham para o culto aprender sobre esse Jesus maravilhoso. Tem pessoas que tinham carro e não vinham. Tem pessoas que preferiam ir para o McDonald's no culto à noite. Então, falei certo, não falei McDonald's? Isso aí, estou inteligente mesmo. Tem pessoas que deixavam Jesus para ir para o McDonald's comer pizza lá, hambúrguer, sei lá o quê. Deixava ele para ir curtir a praia. Então nós vimos que esse Jesus aqui era desperdiçado. Era jogado de lado. Porque as pessoas só sabiam procurar quando precisavam dele. Não queria deixar ele conduzir a vida.
não queria botar ele em primeiro plano. Enquanto lá no sertão, lugarzinho como o meu e do Roberto não conheciam esse Jesus maravilhoso. Outros locais que não ouviram falar de Jesus também. E as pessoas que já tinham ouvido, que já conheciam, deixavam ele de lado, enquanto lá precisava. Um local onde crianças se vendem por 1 litro de farinha, 1 quilo de farinha. Um local onde garotas tiram sua própria vida porque não aguentam abusos dentro de casa. De jovens, adolescentes, que pensam assim, morreu aqui, acabou. É desse lugar que eu estou falando. Lugar da roça, simples, onde uma pessoa não tem uma sapatilha bonita para calçar, nunca usou uma roupa nova. É desse lugar que eu falo. Onde uma garota, um jovem não tem nenhum creme para passar no seu cabelo. Onde uma garota não tem um shampoozinho para lavar. É dessa realidade que eu estou falando, onde tudo é difícil. E o povo aqui trocando Jesus por coisas de si, para ir comprar roupa, comer, fazer tudo. Gente, isso nos entristeceu muito. Porque se nós pudéssemos levar esse Jesus para todo mundo ao mesmo tempo, nós levava. Mas nós somos apenas 2. Nós estamos lá no povoado de lá. Mas existem vários povoados no sertão. Vários, muitos mesmo. Precisando desse Jesus. E as pessoas jogando ele para lá. Não quer saber dele. E nós em Rio das Ostras ficamos 1 ano e 5 meses. Muito tempo. Conhecendo muitas coisas boas. Muitas coisas tristes. Muitas coisas alegres também. O Senhor nos trouxe para Rio das Ostras para nos capacitar. Roberto conseguiu estudar lá, fez o EJA, né? EJA, conseguiu passar, graças a Deus. Eu ainda estou terminando meus estudos. Mas o Senhor, Ele nos abençoou. Roberto conseguiu um trabalho lá que tirava 600 litros de leite por dia. Era muito leite. Então nós bebíamos leite de manhã, meio-dia e de noite. E com farinha, porque a farinha não podia faltar. E nós ganhávamos, gente, R$ 1.200 por mês. Eu virei para Roberto e falei, Roberto, nós estamos ricos e milionários. Olha essa ruma de dinheiro que nós temos. Muito dinheiro. Mas essa ruma de dinheiro que nós temos. Vocês não imaginam a nossa felicidade. Roberto, por tão inteligente que ele seja, ele disse, vamos comprar um celular? Não tinha, está com ele até hoje, para a glória do Senhor. Às vezes trava, mas dá para o gasto. Mas conseguimos comprar um celular. Nós ficamos tão inteligentes que nós abrimos conta no banco. Coisa que nós nunca sonhávamos em ter. Um ovo só para nós. Um ovo inteiro para mim, um ovo inteiro para ele. Sem precisar dividir. Até uma cama boa para poder dormir. Que lá nós dormíamos numa rede. Eu e Roberto numa rede só. Eu acho que hoje a rede nem aguenta mais nós. Ô Mai, sem te interromper, tem um casal atrás da gente aí. É porque nós está chique agora, porque Jesus transformou a nossa vida. Então, é desse jeito. E esse Jesus, ele é tremendo. E esses 1.200 que nós pegávamos, nós dividíamos. Mandamos um missionário abrir conta para todo mundo lá, porque nós estávamos ricos e milionários, então nós podíamos pagar a viagem dele. Foi o que ele fez, abriu conta lá. Eu disse, metade do nosso dinheiro para minha mãe, desses 1.200, metade para minha avó, metade para a mãe do Roberto e metade para a avó dele. É assim que nós faz. Porque Deus nos deu, então nós podemos dar também para outras pessoas, compartilhar o que nós temos. E se chegar outra pessoa lá, precisando, nós ajuda. Nós não, Deus, né? Porque tudo que nós temos é dele, não é nosso. E nós ficamos 1 ano e 5 meses, e esse mesmo missionário liga para nós no nosso celular. Roberto e Maiana, eu estou em Rio das Ostras, eu quero falar com vocês. Só que tem que ser pessoalmente. E nós estamos aqui no sítio. E eles foram lá falar com a gente. Eu vim falar para vocês hoje sobre um projeto radical sertanejo da Junta de Missões Nacionais. Forma missionários no sertão e envia para o campo missionário no sertão. Eu vim ver se vocês não querem lá participar. Ver como nós foi hipócrita. Voltar para o sertão de novo? Essa foi a nossa reação. Voltar para lá de novo, para o sertão? Esse negócio não é de Deus. Nós falamos, esse negócio não é de Deus. Porque Ele tirou nós do sertão. Conhecemos tanta coisa. Eu tinha uma sapatilha para poder calçar, uma calça boa. Conhecendo pizza, chocolate.
e agora Ele quer que nós vá para lá de novo. Mas nós somos muito íntimos com Deus e muito atrevidos. Nós dizemos: Deus, se for da tua vontade que nós vá para esse radical sertanejo, acenda uma chama no nosso coração. E se não for, que nem de radical nós venhamos lembrar. Mas a gente se lembrava todos os dias, a chama foi crescendo no nosso coração. Nós se lembrava até que se não fosse esse missionário, que largou tudo em Rio das Ostras, e ido lá no sertão falar para nós sobre Jesus, nós não teria conhecido esse Jesus. Nós não teria conhecido nada que nós conhecemos, o Rio das Ostras, nada disso. Então nós vimos que o nosso povo precisava ouvir falar sobre esse Jesus. Precisava conhecer Ele assim como nós conheceu e entregar a vida deles para esse povo. E nós fomos para o Radical Sertanejo. Passamos pelo treinamento, só que eu tinha um grande sonho de me casar de vestido de noiva. Eu tive que me casar no papel, porque eu precisava me batizar, então eu tinha que casar direitinho. No papel, no civil, né? Tudo certinho. É. E lá no Radical eles fizeram um casamento para mim, surpresa. Lá no treinamento, pastor Rácio, lá a turma lá fizeram um casamento para mim, surpresa. Eu de vestido de noiva e Roberto me esperando no altar com a gravata apertando o pescoço do bichinho. Mas um sonho foi realizado. E nós vimos que esse Deus continuava a cuidar de nós e a realizar os nossos sonhos. E então, terminou o treinamento, nós fomos enviados para Ituaçu, no povoado Bonito e da Formosa, a 600 quilômetros da nossa cidade natal. E lá também é muita dificuldade. Nós não ficamos em cidade, um detalhe. Nós não ficamos em cidade. Nós ficamos na roça, junto com o povo que nós está falando de Jesus. Nós moramos no sertão, dentro da roça mesmo. Só que onde eu estou hoje, no nosso povoado lá, é bom. Tem energia, tem banheiro, tem essas coisas assim. Só que encontramos muita pessoa que não ouviram falar sobre Jesus. Muitas pessoas também que às vezes não tem nada em casa para comer. Muitas pessoas que passam por problemas familiares. E é isso que nós fazemos no nosso campo. Nós fazemos PGMs. Os nossos cultos, nós não temos templo ainda, nem cadeira assim confortável, nem ar, nem nada. Mas sabia que eu estava pensando ali comigo, eu tenho maior ar do que vocês, os melhores, que lá o ar é o vento. O nosso culto é debaixo do pé de árvore. Então é aquele ventinho bom, porque você está no calor e de repente bate aquela brisa do vento assim, tranquilo. Então lá é assim, é nas árvores, é em frente às casas. Mas o mais importante está sendo falado, que é sobre esse Jesus que nós servimos. É sobre esse amor dele que nós servimos. Lá nós trabalhamos com criança também. Eu amo muito criança. Gosto muito de criança. E o vídeo que eu vi aí das crianças, fiquei muito feliz. Eu gosto demais de criança. Nós trabalhamos com o cobrinho missionário infantil, incentivando as crianças a ser missionário. Nós trabalhamos também com a família. Por quê? Nós trabalhamos muito com a família. Vou contar o exemplo de Dona Elza e seu Jaz. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos estar abraçando ninguém, não é verdade? Tem que ter um certo cuidado. Então nós fomos em casa. Mas Dona Elza me chamou muita atenção. Por quê? Eu disse: Dona Elza, tu tem que se cuidar, tem que usar máscara. Quando for sair, passar álcool em gel. Ai, Dona Elza, olha, minha filha, não se preocupe não, porque eu não pego esse coronavírus não. Eu disse: é mesmo, Dona Elza, não pega esse coronavírus não? Ela fala coronavírus mesmo. Não pego não. Eu disse: mas o que é que tu tem? Porque eu queria essa receita, né? Para não pegar. Aí ela disse: ó, eu não pego não, porque ninguém me abraça, ninguém pega na minha mão, a não ser vocês dois. Nem os filhos dela abraçavam eles, nem os netos abraçavam. Então nós temos trabalhado muito isso na nossa comunidade. Há um pai dizer para um filho que ama ele, a abraçar eles, para eles crescer já com esse carinho. Porque esses filhos que não abraçam o seu pai lá, é porque já cresceram vendo o pai sendo ignorante. Então os filhos já querem ser ignorantes sem abraçar mesmo. E ele vai criando os filhos desse jeito, tudo um mais rebelde que o outro. Não tem esse negócio de amor, de abraçar, de dizer: eu te amo, meu filho, vamos estudar. Não tem isso não, que se quiser que se vire. O estudo vai cortar palma no meio da roça, vai trabalhar na roça. É assim a realidade. Nós temos trabalhado muito isso. Temos trabalhado também com os adolescentes,
com os idosos, porque eu amo idosos também. Gosto muito de abraçar, de conversar. Gente, Deus está fazendo milagre no nosso campo missionário. Já temos pessoas lá que são líderes de PGM. Temos Dona Neide também, quando ela chegou. Foi muito boa a conversão de Dona Neide. Ela era depressiva. Ela tinha um ciúme doentio. A comunidade toda sabia a história de Dona Neide, como ela vivia, a depressão que ela tinha. No dia 6 do ano passado, no mês 4 do ano passado, dia 6, nós fazendo um culto na casa do filho dela, o Norberto, ela aceitou Jesus. E a vida dela foi transformada. A depressão, o ciúme dela desapareceu. Nós batizamos a irmã Neide dia 15 de dezembro do ano que passou. Hoje a irmã Neide é líder de PGMs. Nós estamos aqui. Você pode ter certeza que se eu ligar para ela, ela vai estar na casa de alguém falando o que Jesus fez na vida dela. Ela vai orar com as pessoas. E a comunidade própria já disse para mim, mas foi Roberto. Mas Dona Neide mudou. Dona Neide falando de Jesus, alegre e feliz. O que vocês fizeram com Dona Neide? Que eles falam muito dona. E nós temos um prazer imenso em responder. A gente não fez nada. Quem fez foi Jesus. Nós temos esse grande prazer. Eu gosto de responder as pessoas assim, gente. Porque nós não fazemos nada. Nós somos apenas instrumento na mão desse Deus que nós servimos. Quem faz a obra é Ele. Quem faz as pessoas se converter é o Espírito Santo, não somos nós. Nós apenas falamos desse amor. E é assim que nós temos vivido, desafiando esse povo, incentivando-os. No nosso campo missionário, o nosso transporte lá é bicicleta. Eu tenho a minha e Roberto tem a dele. Não andamos mais a pé, agora é bicicleta. Mas uma bicicleta boa, boa mesmo. Não foi a gente que comprou, a gente ganhou. Tudo que nós temos na nossa casa, no nosso campo missionário, ganhamos. Nós não compramos nenhuma colher para estar lá no campo missionário. Nenhuma colher. Cama que nós temos lá, a mesa, geladeira, TV, tudo foi ganhado. Tudo foi providência do Senhor. Então, é isso que nós faz. Mostrando para esse povo que eles são importantes. Que nós vamos estar lá para abraçar eles a hora que eles quiserem. Que Jesus vai salvar a vida deles. Para vocês terem uma noção, eu e Roberto, nós somos referência para nossa família. Porque nós somos muito inteligentes. Eles pensam que nós é muito inteligente. Não é que a gente se acha, tá bom? É só para vocês terem a noção, porque nós não somos nada. Nós sabemos disso. Somos apenas pó e do pó nós retornaremos. Mas o que acontece? Por o fato de nós falar de Jesus, a nossa família olha para nós, mas vocês são inteligentes. Por o fato de nós pegar um ônibus e vir aqui, mas vocês são inteligentes, vocês sabem andar de ônibus. Pelo fato de nós cozinhar, nós é inteligente. Nas férias nossas do ano passado, em novembro, vai fazer um ano agora, já está fazendo, né? Foi muito bom, porque a família dele não tinha aceitado Jesus, a mãe e o pai. Eles estavam olhando para nós primeiro. Porque a questão da mãe dela era assim, ó. Se você um dia se tornar, logo que aceitamos Jesus, eles não acreditaram. Se você um dia se tornar uma pessoa boa, assim, e se caminhar para pastor, eu aceito Jesus. Foi o que a mãe dele falou. Mas eles nunca pensavam que nós ia chegar onde nós chegamos hoje. Então, nas nossas férias do ano passado, nós fazendo nossas devocionais com a família, falando a importância desse Jesus, a mãe e o pai deles aceitaram esse Jesus maravilhoso. E nós ficamos muito felizes da vida. E nós, tudo que nós aprendemos de novo aqui no Rio, no nosso campo missionário, nós vamos lá e faz. O ano passado, eu fiz frango assado, que eles nunca tinham comido na vida. Vocês veem como eu estou inteligente. Fiz arroz com cenoura, que eles nunca tinham comido na vida. E fiz também macarrão com salsicha, que eles nunca tinham comido na vida. Muito bom, eu gosto muito de macarrão com salsicha. Vocês não imaginam a felicidade deles, de poder comer isso tudo. Isso para ele, é nós ser inteligentes. Nós falar, porque eu não falo certo, eu estou estudando ainda, tá? Eu não falo muitas palavras, eu não falo certo ainda, eu sei disso. Mas é a minha cultura lá, mas eu quero aprender a falar certo, corretamente. Mas só, assim, eu já melhorei algumas coisas, então isso eu sou importante para eles.
Nós somos importantes. Vocês têm noção? Nós somos o primeiro a não ter filho até agora. Nós somos o primeiro a sair daquele local que nunca tinha saído e ninguém saiu. Nós somos o primeiro a se casar diretamente num papel. Hoje eu estou com 19 anos e Roberto com 24 anos. Nós somos o primeiro. Imagina eu com 19 ser o primeiro da família a não ter filho. Então você já imagina que eu tenho uma prima de 18 anos que está no terceiro agora. Eu tenho uma prima de 15 que está no segundo. A minha irmã de 15 anos já tem uma menina linda e maravilhosa, que Deus está cuidando, Deus está zelando. Entendo. Nós não podemos desperdiçar esse Jesus. Pegue esse Jesus e coloque ele como centro de tudo na sua vida. Não deixe que as coisas boas seduzam vocês. Porque tem muita gente precisando desse amor maravilhoso, desse Jesus que nos enche de alegria, nos enche de felicidade. Eu não conto o meu testemunho chorando. Não conto. Não conto ele triste. Porque a tristeza passou. E é a alegria do Senhor que nos está permitindo contar isso. Então nós temos que contar alegre e feliz, porque nós vemos a transformação do que Jesus fez em nossas vidas. Jesus, ele fez a água em vinho. Eu digo, Roberto, Jesus tirou-nos do barro e nos purificou em água clara. Um exemplo para a nossa família. Vocês imaginam ser um exemplo para a família? No nosso campo missionário hoje, nós somos exemplo. Sabe por quê? Porque eles olham para nós contam o que Jesus fez nas nossas vidas, eles olham e veem, então a minha vida também tem futuro se eu aceitar esse Jesus. Nós temos feito isso no nosso campo. E queremos desafiar você a estar conosco nessa obra. 3 desafios. O primeiro desafio é: ore por nós. Bota na nossa agenda, bota Roberto e Maiane com I. Porque tem gente que bota com Y, bota Mariane, Miriam. Eu já levei tanto nome para você dizer como Jesus faz. Leva um bocado e nome ao mesmo tempo. Bota nossos nomes na sua agenda de oração. Se comprometa a orar por nós. Segundo desafio é que o pastor possa montar uma caravana dessa igreja linda e vocês ir lá no sertão. Vem para o sertão falar de Jesus. Vem mostrar para aquele povo que Jesus amou ele. Não importa o que eles têm ou deixam de ter. Jesus amou ele muito, muito mesmo. Então vem. Pode ficar se preocupado que vocês não vão andar 17 quilômetros. Mas os 3 é bom que ajuda a emagrecer. Que nós descobrimos também que crente come, viu? Nós descobrimos isso também. E o terceiro desafio é que você nos adote como seus missionários. Faça parte do PAN, Plano de Adoção Missionário. Vocês comem uma pizza por mês? Pizza por mês? Normalmente as pessoas comem uma pizza. É R$30 o valor mínimo. Acho que é mais barato que uma pizza aqui, né? R$30, R$1 por dia. Então vem fazer parte, faça parte do PAN. Vem fazer parte dessa obra, orando, indo lá, investindo. E nós contamos muito com o apoio da igreja. As suas orações. Quem ora por missionários está fazendo efeito no sertão. E nos 10 mais radicais que tem espalhado por aí na Amazônia, no sul, no Cerrado, tem feito efeito. Graças à oração das igrejas que oram por missões, que esses povoados estão sendo alcançados. Vocês já pararam para se perguntar que se não fosse esse missionário que estivesse ido lá falar de Jesus para nós, onde nós estaríamos hoje? Será que nós estaríamos vivos? Será que onde nós estávamos? Mas graças a Deus, alguma pessoa orou para Deus colocar chama no coração de missionário. Deus colocou nesse missionário e ele largou tudo e foi. Foi Deus. Mas alguém orou, tenho certeza disso, para que ele possa deixar tudo e foi lá. É graças às orações da igreja que nós estamos aqui. É porque ele nos amou que nós temos o prazer de compartilhar um pouco do que ele tem feito em nossas vidas. Eu agradeço muito a igreja e estou muito feliz de contar um pouquinho do que Deus fez. Tem muitas coisas para nós aprender, muita experiência para nós aprender aí, mas o Senhor, ele vai nos capacitando a cada dia. Muito obrigada. Amém.
Amém, meus irmãos. Se os irmãos estão com esse desejo aí no coração de permanecer essa obra lá no sertão, nós precisamos da contribuição dos irmãos. Ela falou plano de adoção missionária. É muito simples. A gente tem a ficha aqui também. Quem quiser preencher a ficha do PAN, pode procurar a gente. E também pelo site, também no Google, né? Google. É só entrar e lá, ó, portal PAN da Junta de Missões Nacionais, ficha do PAN, procura Roberto e Maiane Oliveira, Radical Sertanejo. E lá faz a sua contribuição, sua ficha, e nós permanecemos no campo missionário, abençoando vidas. E precisamos muito das orações dos irmãos, mas muito mesmo. Somos frutos missionários. Amém? Que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, linda. E gostaria de falar com Deus agora, nesta hora. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, Pai querido, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, nesta manhã tão maravilhosa, juntamente com nossos irmãos, Pai. Por favor, Senhor, continue cuidando das nossas vidas, continue cuidando desta igreja tão linda, Pai. Continue cuidando de quem está aqui, de quem não pôde vir, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. E que o Senhor possa nos dar um coração mais missionários ainda, Pai. Porque tantas pessoas que precisam ouvir do Teu amor, porque nós sabemos, meu Deus, que só o Senhor tem a vida eterna. Pai, nos abençoe, nos dá saúde, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.